AudioJungle. Meus caros educandos, aqui, professor Guilherme Lemos, da Maratona de Atualidades, que tem como objetivo multiplicar as tuas chances de aprovação. Hoje eu gostaria de trabalhar uma aula dica com cada um, tá certo? E, óbvio, muitos alunos pediram durante a semana e disseram: Guilherme, por favor, contemple um tema que vai ser recorrente nos exames de vestibulares e nos concursos públicos. E aí eu gostaria de trazer como dica hoje para vocês o terrorismo transnacional e o grupo terrorista, o grupo radical sunita, Estado Islâmico. Então a nossa ideia é trabalharmos o tema terrorismo globalizado e o grupo Estado Islâmico. Bom, o que eu acho que é fundamental para você, concurseiro, é entender o que é o grupo, a definição do que é o grupo Estado Islâmico, o seu espaço de atuação, a sua localização, o método utilizado por este grupo, o objetivo principal do mesmo e a corrente de pensamento que seguem. Eu acho que isso é fundamental, dessa forma vocês vão ter, de maneira bem elucidativa, uma ideia global e geral do que é o grupo, tá bom? Galera, vocês devem ter observado que sempre que a mídia explora o tema Estado Islâmico, sempre vem uma notícia envolvendo requinte de crueldade, algum ato cruel por parte do grupo. E aqui eu poderia citar vários: a decapitação do jornalista norte-americano James Foley, a execução dos 2 agentes russos pelo menino asiático de 10 anos. Eu tenho a decapitação do jornalista japonês Kenji Goto. Eu tenho a imolação do piloto jordaniano Moaz Kazazbeh. E recentemente eu tenho a decapitação dos 21 cristãos egípcios da corrente copta no norte da África. E um dos fatos que chamaram muita atenção, a ONU inclusive pediu agilidade em relação ao Conselho de Segurança na formação de um exército de coalizão para enfrentar essa ameaça que, na visão dos governos ocidentais, já se configura uma ameaça global, que foi recentemente a destruição de imagens sacras no Iraque. Imagens estas com mais de 3.000 anos de história, o que significa dizer que o grupo Estado Islâmico ainda são iconoclastas, ou seja, estão destruindo ícones religiosos, tá bom? Galera, o grupo Estado Islâmico, grupo radical sunita, formado por mais de 200.000 combatentes que atuam, lembre-se, formou-se no Iraque em 2003, migra parte do grupo para a Síria, em que está ocorrendo o capítulo da Primavera Árabe, se junta os combatentes aos grupos de rebeldes que se opõem ao governo do ditador Bashar al-Assad e, logicamente, chegaram ao norte da África, especificamente ao Egito e à Líbia. O que me preocupa é que o Estado Islâmico se aproveita dessas nações que estão vivendo algum tipo de conflito e que, obviamente, existem territórios em que há o vazio de poder. E o grupo se apropria desses espaços. E, logicamente, pelo fato de estarem no norte da África, preocupa, porque a proximidade com a Europa é grande. Nós temos ali na divisa a presença do mar Mediterrâneo. Então é óbvio que essa coalizão tem que atuar no norte da África, no intuito de tirar a atuação do grupo dali e, logicamente, o enfrentamento, inclusive, no Iraque e na Síria, que a gente vai comentar. Então não esqueçam, grupo radical sunita formado por mais de 200.000 combatentes que
atuam no Iraque, na Síria, na Líbia e no Egito, e que tem como objetivo proclamar um califado. Guilherme, o que seria esse califado? Calma. Antes, o método utilizado pelo grupo. Então vocês sabem que a religião islâmica, o islamismo, o Islã, surge no século VII na Arábia. Maomé realiza uma peregrinação à cidade de Meca e no local que hoje está presente uma rocha chamada de Kaaba, Maomé, ali seria o local em que para si houve a revelação do Corão, ok? Não esqueçam vocês que essa rocha ela é importante para compreendermos, inclusive, o significado da bandeira do Estado Islâmico. Se vocês observarem, vai aparecer aqui na tela, a bandeira do Estado Islâmico traz alguns símbolos. Vocês observam uma frase árabe, que é a Shahada, a afirmação de fé islâmica, não há nenhum Deus senão Alá e seu profeta é Maomé, e abaixo você observa um selo. Esse selo é uma relíquia, galera. Foi encontrado em 2006 em escavações numa mesquita na Turquia. A autenticidade ainda não foi comprovada, mas o grupo Estado Islâmico usa o selo em sua bandeira para supostamente afirmar que Maomé apoia os atos do grupo, ok? Vocês sabem que pelo fato do grupo ser radical e da corrente sunita, eles seguem a Sunna, que são chamados 5 pilares do islamismo. Rapidamente, as preces cotidianas, a observação do mês do Ramadã, a peregrinação a Meca, o pagamento do zakat, enfim, uma espécie de dízimo do muçulmano, né? 2,5% do lucro pessoal é pago, é dado, é uma oferenda à Liga Muçulmana. E o 5º pilar é a jihad. E vocês devem lembrar-se que a jihad é uma palavra árabe que significa esforço no caminho de Deus, esforço no caminho de Alá. Entretanto, o povo muçulmano é fragmentado pela interpretação em torno dessa jihad. Atualmente, nós temos a jihad associada a uma guerra santa. O que significa dizer que existem muçulmanos moderados, ora, que acreditam numa jihad pacífica, que é possível levar o Islã sem necessitar do uso da luta armada e da violência brutal. O Estado Islâmico não. Eles acreditam numa jihad sangrenta, ou seja, o recurso da luta brutal, da luta armada, da violência brutal, são recursos legítimos, ou seja, eles seriam o que nós chamamos de muçulmanos extremistas, tá bom? Definimos o que é o grupo, definimos o método utilizado, que é a jihad, a guerra santa, e agora o objetivo, que é o califado. Vocês sabem que o grupo Estado Islâmico tem um califa. Califa, vocês sabem, o povo muçulmano já teve uma série, inúmeros califados. O califa seria o sucessor de Maomé. O líder do grupo Estado Islâmico é um camarada chamado Abu Bakr al-Baghdadi. Este camarada é o califa do Estado Islâmico. Só para vocês terem uma ideia, as decapitações, as imolações, os fuzilamentos em massa ocorrem porque o Estado Islâmico realiza um julgamento desses réus. O julgamento ele ocorre e estes atos de crueldade ocorrem porque o Estado Islâmico diz aplicar o quê? A pena capital ou pena de morte contra os infiéis. Aqueles que não se sujeitam ao califa Abu Bakr al-Baghdadi e à lei islâmica que o Estado Islâmico prega, ok? Aí você pergunta, Guilherme, define o califado. Galera, califado nada mais é do que um território dominado pelo Estado Islâmico, onde todos os muçulmanos devem seguir o Islã tradicional, o Islã original, do tempo de Maomé. Na visão do Estado Islâmico, parte dos muçulmanos estão corrompidos pelos valores morais do Ocidente, pela modernidade ocidental. Então, o califado seria a ideia de um território dominado pelo grupo, onde todos os muçulmanos devem seguir o Islã original. Aí você me pergunta, Guilherme, qual é a corrente de pensamento que o grupo segue? Ora, eles seguem o salafismo.
E aí vocês me perguntam o que seria o salafismo. Galera, muito simples. Um movimento político que evoca a união dos povos muçulmanos para declarar uma jihad, uma guerra santa ainda maior contra o Ocidente. Vocês devem observar que todos os territórios que são invadidos pelo Estado Islâmico são anexados ao califado. E não necessariamente esses territórios são unidos. Porque o Estado Islâmico, ele passa por cima de todas as fronteiras que foram criadas pós Primeira Guerra Mundial, com a desintegração do Império Turco-Otomano. Eles não consideram as fronteiras. É tanto que, se vocês observarem as zonas que o Estado Islâmico domina no Iraque e na Síria, são zonas justamente passando por cima das fronteiras geográficas entre os dois países. Tá bom? Tá certo? Outro ponto que eu gostaria de colocar para vocês. Com relação ao salafismo, eu queria passar a ideia de que, não gostaria de afirmar que o grupo é hipócrita, mas observem vocês a proximidade em relação a esse adjetivo. Olha só, o salafista, ele está espalhado por todo o mundo. Eu tenho salafistas em vários países do mundo. O salafismo é uma corrente do islamismo formado por pessoas muito bem instruídas. Estudaram nas melhores faculdades europeias, sabem utilizar como nunca recursos tecnológicos do Ocidente, sabem usar aplicativos, redes sociais. Muitos dos combatentes do Estado Islâmico possuem perfis em redes sociais, canais no YouTube com vídeos do Estado Islâmico muito bem produzidos, produção inclusive cinematográfica, como foi a imolação do piloto jordaniano. O que chama a atenção é o seguinte, ora, quer dizer que esses salafistas estão espalhados pelo mundo, exato. Geralmente usa uma blusinha azul de manga comprida, a barba sem o bigode, sem a presença do bigode. Vocês identificam muito bem, geralmente não olham na sua cara. Mas o que os mesmos querem? Dominar o mundo. Dominar o mundo, ok? Em parte, eu estou contente porque foi formada uma coalizão. Inicialmente 4 países, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Jordânia, para enfrentar o grupo Estado Islâmico, mas agora o Conselho de Segurança da ONU coloca que 60 países formarão a coalizão. Não esqueçam, nem todos os países mandarão exércitos combatentes, mas algum tipo de apoio logístico, enfim, será dado no intuito de tentar destruir, fragmentar este grupo radical sunita, tá bom? Eu acho que essas informações foram extremamente pertinentes. Com relação ao início da nossa fala, pode ficar a dúvida, por exemplo, geralmente reféns civis são decapitados, fuzilados. No caso do piloto Moaz Casasbé, porque o mesmo foi imolado, atearam fogo contra o mesmo, ora, porque se tratava de um militar que estava em operação contra o Estado Islâmico. De acordo, pelo menos até essa gravação, nós já estamos observando que o Estado Islâmico está sofrendo baixas. O que significa isso? Cidades, como por exemplo a iraquiana Kobani, já foram recuperadas pelo exército de um grupo que foi muito perseguido naquela região. Um grupo, inclusive, sem Estado-nação, que são os curdos. Formaram um exército chamado Peshmergas. E, por incrível que pareça, são os curdos, com esse exército de Peshmergas, que estão tentando conter o crescimento do califado, do terror, na minha opinião, do grupo Estado Islâmico. Entretanto, estão criando aí a região semi-autônoma do Kurdistão, tá bom? Guilherme, para sintetizar, quando eu falar em Estado Islâmico, eu devo me lembrar do quê? Galera, pregam um modelo de terrorismo sem fronteiras e chama a atenção pelo recrutamento jihadista de jovens do Ocidente. Hoje você tem no Estado Islâmico norte-americanos, japoneses, alemães, italianos, espanhóis, brasileiro, ou seja, salafistas espalhados aí no mundo todo que são convocados. Não esqueçam, inclusive, que o salafismo tem como precursores
camaradas inclusive que ajudaram a formar o grupo Al-Qaeda, tá bom? Tá certo? Essas aulas, elas surgem, esses temas, e novas informações vão surgindo. Um aluno, inclusive, um educando me mandou um e-mail perguntando, Guilherme, qual a origem do Estado Islâmico? Eu citei para ele, olha, o Estado Islâmico surge em 2003, com a ocupação norte-americana ao Iraque. O Estado Islâmico é um braço armado da Al-Qaeda, ok? Entretanto, galera, vocês sabem que em 2011, 2 de maio de 2011, ocorre a caçada, a captura e morte do líder do grupo Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Ora, após a morte de Osama Bin Laden, Estado Islâmico e Al-Qaeda vão seguir caminhos opostos, vão ter as relações rompidas. Por quê, Guilherme? Ora, o substituto de Osama Bin Laden na Al-Qaeda vai ser um médico cirurgião chamado Zawahiri. E o líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, não reconhece a autoridade desse novo líder da Al-Qaeda. O que é que vai acontecer? Relações rompidas e o grupo Estado Islâmico vai migrar parte dele para a Síria. E lá na Síria vai se juntar a uma frente jihadista síria chamada Al-Nusra e vai formar o ISIS, o Estado Islâmico do Levante e do Iraque, alcunha que recebe até hoje por alguns historiadores, tá bom? Eu já estava morrendo de saudade. Peço perdão aos mais de 8.000 inscritos, mas além de estar trabalhando dentro do projeto Maratona de Atualidades e além das aulas presenciais em diferentes escolas e cursinhos da região aqui do Cariri, eu também estou me dedicando a um outro projeto, a uma outra plataforma virtual, junto com companheiros aí das disciplinas ligadas às ciências humanas e suas tecnologias, e gostaria de fazer o convite a cada um de vocês a participarem do canal Humanas em Foco. Vai aparecer aqui o site, eu espero que vocês conheçam essa plataforma inovadora e vocês vão ter um subsídio ainda maior. Além das aulas de atualidades, vocês ainda terão esses temas contextualizados na disciplina de Geografia, História, Filosofia e Sociologia, além, óbvio, dos temas inerentes a essas disciplinas, tá bom? Fico aqui, finalizo. Quero lhe convidar a fazer parte dessa plataforma, não esqueça, Humanas em Foco. Aprender agora ficou mais divertido e eu não tenho dúvida que participando dessa plataforma você vai ampliar, sem dúvida alguma, as suas fontes de aprendizagem, tá bom? Eu finalizo aqui, até a próxima, se Deus quiser.